Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós estamos com a participação hoje da Cecília. Fala oi, Cecília, para o público. Aí, dá uma boa noite para todo mundo. Fala alto para todo mundo lhe ouvir. Hã? Você tem que falar oi. Oi, mostra o seu pato para as pessoas que vêm fazer o tratamento do Dr. Klaus. Tem que ser assim, senão as pessoas não veem seu pato. Aí, muito bem. Deu boa noite? Tudo jóia? Agora você vai lá com o seu tio, vai lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estou me ajeitando aqui, porque hoje nós estamos com um funcionário novo, o Luiz Eduardo. Hoje não é o Aguinaldinho que está comigo, né? Nós estamos aí sem os nossos ajudantes, sem o Ricardo, sem a Aline Marimbolo, sem o Aguinaldinho. Hoje estamos só nós e os espíritos. Então, nós estamos aqui torcendo para tudo dar certo. Estamos torcendo aí para a nossa transmissão funcionar direitinho, tá bom? Bom, pessoal, como de hábito, vamos pedindo aí a todos que sintonizem mentalmente, emocionalmente, com a nossa live, para podermos fazer o tratamento da melhor forma possível, tá certo? Nós vamos ler hoje um trecho do livro Os Mortos Falam, deixa eu mostrar aqui, que é do Espírito José Lázaro. Como de hábito, vamos fazer a prece, e após a prece, então, nós vamos para o nosso tema desta noite, que são algumas perguntas que foram nos enviadas via e-mail, no próprio canal, no chat, enfim. Nós temos aí várias formas das pessoas entrarem em contato conosco. E aí a gente vai selecionando no decorrer do tempo, de uma semana, 15 dias, um mês, e depois, então, a gente vai respondendo essas perguntas, e aí a gente responde ao vivo para que as pessoas possam esclarecer as suas dúvidas, tá certo? Vamos lá, então. Vamos ler aqui um trecho do livro, Os Mortos Falam. É lá do capítulo 8, Poderia Ser Diferente. O processo de desilusão de si mesmo é sempre doloroso. Invariavelmente, quando acontece na vida física, é menos impactante. Todavia, quando ocorre no plano espiritual, pode provocar dores inenarráveis. Em relação a religiosos, esta realidade toma dimensões ainda mais graves. Não são poucos os chamados representantes de Deus na Terra, iludidos sobre si mesmos. Estes, via de regra, acreditam serem salvadores de almas, têm uma visão supervalorizada de si mesmos. Apesar de não admitirem, intimamente gostam de ser considerados missionários. Não delegam poderes, porque se acreditam insubstituíveis. Mas aí vem a morte, deixam o corpo, e do lado de cá tem uma terrível surpresa. Descobrem que a missão mais importante que tinham era salvarem a si mesmos. Até fizeram muito para os outros, mas quase nada fizeram por eles mesmos. O muito que produziram sequer se aproxima das muitas e muitas existências vazias onde se permitiram a malemolência. Nesta hora grave, o desespero toma conta de muitos. Outros se rebelam, acreditando estarem sendo injustiçados, e tantos outros entram em depressão. Repito o que outros já disseram: a autoilusão é o pior das ilusões, e feliz daquele que se desilude sobre si enquanto ainda está no corpo. Tá aí. Super importante, né? Essa reflexão, super importante essa análise a respeito destas ilusões que nós acabamos
carregando dentro de nós sobre virtudes que ainda, a rigor, não possuímos. Vamos à nossa prece, vamos à nossa oração. Convidamos a todos a nos acompanhar. Senhor, Mestre e amigo Jesus, médico de nossas almas, é nesta live, é neste dia, é neste horário que te buscamos, como fazemos toda semana, no intuito, Senhor, de que possas nos ajudar. Nos ajudar em nossas lutas, nos ajudar em nossas dores, nos ajudar em nossos desesperos, em nossas demonstrações de falta de fé. Te buscamos, Senhor, como a criança assustada diante da realidade do mundo. Te buscamos como espíritos perdidos, perdidos de nós mesmos, perdidos de Deus, perdidos do teu evangelho. E nesta busca, Senhor, te pedimos, fica conosco. Ajuda-nos a superar, a vencer todas estas mazelas, todos esses desafios, todas estas doenças físicas, emocionais, espirituais, a fim de que, Senhor, consigamos ter um pouco de paz, termos um pouco mais de alegria de viver, de prazer em viver. Ajuda-nos, Senhor, que nesse momento de tratamento, a equipe espiritual possa nos encontrar mais receptivos, mais calmos, introspectivos e vinculados à espiritualidade, na expectativa de recebermos o que precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a fim de que a gente consiga viver com mais saúde, viver com saúde em plenitude, desenvolvermos uma saúde plena para o corpo, mas principalmente para o espírito. E nesse desenvolvimento das nossas próprias potencialidades, vamos conseguindo alcançarmos esta saúde que estamos buscando. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, vamos lá então, vamos aqui responder algumas perguntas, algumas indagações elaboradas e enviadas para o nosso canal, para que as pessoas possam terem o esclarecimento, que é sempre bom, sempre oportuno, porque nos ajuda no entendimento da própria vida. Vamos lá então. Primeira pergunta: como saber qual a minha missão na Terra? Como saber qual guia vai trabalhar comigo? Como saber
Quais as tarefas devo realizar? Olha, com toda sinceridade, nós não podemos esquecer que grande parte, eu diria mais, a maioria esmagadora daqueles que hoje se encontram nas lides do Cristo, a maioria esmagadora daqueles que procuram servir de alguma forma Jesus no campo da religião, porque também podemos servir Jesus de outras formas, mas para aqueles que servem a Jesus no campo da religião, particularmente os espíritas e espiritualistas, pensemos, existe um ego muito inflamado. É inegável que somos espíritos orgulhosos, muitas das vezes, como disse o texto de hoje, iludidos sobre nós mesmos, comprometidos até o pescoço com encarnações passadas desastrosas, muitas delas as quais não seguíamos, muito menos trabalhávamos em nome de Jesus. Perseguíamos, sim, aqueles que se diziam cristãos. Desta forma, quero dizer a esta pessoa que fez essa pergunta e a todos aqueles que nos ouvem, com o devido respeito, a melhor forma de você servir a Jesus é servir. Sirva, trabalhe, dedique-se. Não se preocupe com missão, não se preocupe com guia, não se preocupe com a sua tarefa específica. Sirva. Se você encontrou uma instituição espírita, um terreiro, que lhe deu a oportunidade de você desenvolver a sua mediunidade, de você aplicar passe, de você orientar, de você evangelizar, de você auxiliar de uma forma, agradeça a quem lhe proporcionou essa oportunidade e vai servir. Ficamos aí muito preocupados com missões, com grandes tarefas, bobagem, coisa de espírito orgulhoso. Vá trabalhar. Pegue a sua enxada, coloque a mão na charrua, se você preferir, e vá tombar a terra da sua existência. Vá semear a boa semente. Vá produzir coisas boas em nome de Jesus. E o resto, o tempo, se encarrega. O resto, se você for um servidor dedicado durante algumas décadas, se você conseguir passar aquela experiência, aquele período de experiência, porque quando você é contratado na empresa de Jesus, você também tem um período de experiência, que dura aí 10, 12 anos, porque antes disso pode ser fogo de palha. Se você se manter ali dedicado, servindo a própria espiritualidade, vai lhe enviar mais serviços, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua condição de realização do serviço. Temos visto, infelizmente, muitos ceareiros, muitos médiuns, promissores, dedicados inicialmente, que acabaram perdendo-se por causa destas questões, convenhamos, secundária. Se você tiver uma casa espírita, num bairro afastado, que atende pessoas necessitadas, vá para lá. Dedique-se ao máximo a esse serviço. Não procure destaque, não busque os aplausos,
Não busque os reconhecimentos, porque em verdade não somos dignos de tais homenagens. Por mais que façamos, por mais que consigamos ser úteis na seara de Jesus, o que já é um milagre, quando ajudamos e não atrapalhamos os benfeitores, não estaremos fazendo mais do que a nossa obrigação. Desculpe-me se aqui sou sincero exageradamente, mas às vezes é preciso falar claramente, falar objetivamente a esse respeito, para não ficarmos nessas ilusões, dando créditos a nós mesmos que a rigor não somos merecedores. Segunda pergunta: que tipo de tratamento você recomenda para quem sofre ataques de espíritos trevosos, inteligentes, espíritos perigosos? O Evangelho. O Evangelho, aliado à reforma íntima, são os tratamentos mais eficazes. A autoavaliação, a autoanálise, que te propicia uma mudança de comportamento, são os recursos mais eficientes para lidar com as influências espirituais perniciosas. Para além disso, vale aqui fazer uma observação, porque quando a pessoa faz a pergunta, ela enfatiza como fazer um tratamento para lidar com espíritos perigosos, trevosos. E vale aqui ressaltar que grande parte dos espíritos inferiores que nos perseguem não tem essa característica. São espíritos, digamos assim, menos capacitados. Ficamos muitas vezes, e aqui estamos falando de uma outra ilusão, ficamos muitas vezes acreditando que estamos aí sofrendo perseguições gravíssimas de espíritos inimigos de Jesus, que viram em você um risco para os planos que eles arquitetam. Cá entre nós, você não tem tanta importância assim, não. Cá entre nós, você não é um espírito tão evoluído que mereça tanta atenção das trevas. Você não produz tanto a ponto de despertar o interesse destes espíritos. Tá bom? Então, assim, a gente às vezes faz uma exposição, e é bom que não esqueçamos, essa exposição, isso que nós estamos fazendo aqui, tem o objetivo de auxiliar, de ajudar. A gente está fazendo isso com uma preocupação muito grande das pessoas se prepararem para o tratamento, das pessoas se prepararem para o tratamento. Então, assim, a gente geralmente coloca aqui, aborda questões bastante simples, bastante ligadas ao dia a dia, selecionadas ao autoconhecimento, etc. e tal, mas às vezes as perguntas que são feitas acabam nos obrigando a respostas mais objetivas, mais claras, como estas aqui que nós estamos dando, tá certo? Vamos à terceira pergunta. E se apesar da minha fé, apesar dos tratamentos espirituais, se apesar dos meus esforços, a vida insistir em não ir para frente, o que é que eu faço? Bom, eu acho que você deve reavaliar essa expressão que você usou, não ir para frente.
Porque se nós cumprimos com o nosso dever, se nós fazemos o melhor possível ao nosso alcance, a nossa vida, ela vai caminhar para frente e vai caminhar muito. O que acontece, e que é bom que se diga aqui, é que muitas pessoas acabam fantasiando de que terão uma vida com mais facilidades. Isso não é verdade. Olha, na vida nós vamos ter decepções, ingratidões, traições, doenças, problemas familiares, problemas emocionais, problemas espirituais. Vamos perder pessoas amadas, assim por diante. Porque estamos num mundo em que a vida ainda é assim. Então, precisamos ter um entendimento de que tem uma série de acontecimentos da nossa existência que, mesmo que a gente não queira viver, mesmo que a gente não saiba viver, eles acontecerão. Eles acontecerão. Então, assim, a nossa fé, ela vai nos ajudar a lidar com isso. Vez ou outra, no nosso atendimento terapêutico, eu digo aos clientes, a terapia não vai livrar você dos seus karmas, dos seus reajustes conscienciais. A vida não vai diluir os seus desafios e os seus problemas, mas vai ajudá-lo a lidar com tudo isso. Então, quem sabe você está colocando assim que a sua vida não vai para frente e você está muito pessimista, você está exagerando nessa expressão. Porque se você estiver fazendo a sua parte, a sua vida vai para frente, sim. A nossa vida vai para frente, tá? A gente tem que ir para frente. É evolução. É a evolução. Próxima pergunta. Na live, posso fazer tratamento todo domingo? Pode. Você pode assistir, você deve assistir. Se você não estiver precisando de nada, se você estiver bem, se a sua saúde estiver bem, assista a live mesmo assim. Separe lá essa 1 hora, às vezes nós falamos um pouco menos, esses 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, para você adquirir conhecimento. Deite lá no seu sofá, você vai dizer assim, mas hoje eu estou bem, para que eu vou assistir a live? Não vou pedir nada, não peça nada, você está bem. Deixe para outros mais necessitados que você, peçam, dê a sua vez, mas assista. Conecte-se ali à equipe espiritual para que você fique durante essa hora, porque pensa bem, olha que coisa boa, não é porque é a nossa live, tem outras lives aí de tratamento que são maravilhosas, mas pensa bem, falando da nossa live, pleno domingo, 19h30, você assiste aí uma live até as 20h30, areja a cabeça, fica refletindo sobre o assunto abordado, e aí logo em seguida você vai dormir. Você já imaginou que noite boa de sono você vai ter? Porque logo antes de você adormecer, você assistiu a transmissão. Aí o teu corpo adormece, seu espírito sai do corpo em condições magníficas para poder trabalhar, para poder servir, ou até mesmo para ser tratado do lado de lá. Então, aproveite-se esses momentos. Eu já disse aqui, já repeti, há mais de 3 anos que nós nos dedicamos a essa transmissão. Desde a pandemia, quando tivemos que suspender as nossas atividades presenciais, que nós iniciamos essa tarefa. Inicialmente era de terça-feira, às 3 horas da tarde, e mais tarde pedimos a Dr. Klaus, a equipe, e eles nos permitiram fazermos aos domingos,
para que mais gente pudesse participar. Então, assim, que alegria, que felicidade. Então, assista sempre, tá bom? Próxima pergunta. A ansiedade está me matando. Não consigo melhorar. O que faço? Então, tem coisa que não tem nem como a gente responder. O que é que você faz? Continue fazendo o que você está, se você estiver no tratamento. Não desista. Não desista da luta. A gente sabe que enfermidades, particularmente as emocionais, elas têm uma razão por estarem conosco. Ninguém adoece psiquicamente por obra do acaso. São ali condições que o espírito acabou atraindo para ele, muito por conta dos graves equívocos das vidas passadas e muitas vezes da vida presente. Sendo assim, tendo essa informação, tendo essa consciência, continue lutando, continue fazendo a sua terapia, continue se esforçando um pouco mais para você melhorar, para você sair dessa faixa vibratória, para você sair desse pessimismo. Tropeçou? Levante, continue de novo. Outro dia eu fui ao médico fazer aí um check-up e o médico disse assim: olha, não tem nada grave, mas você está aí um pouco acima do peso. Um pouco foi bondade dele. E disse: você terá que emagrecer pelo menos 13 quilos. Eu disse: está bem. E o médico me disse isso já faz 2 semanas. E se você estiver perguntando assim: e aí, Aguinaldo, quanto você emagreceu? Ah, eu calculo com umas 300 gramas. Ah, mas você não vai tentar? Claro que vou. Eu estou tentando. Mas eu não vou conseguir fazer isso em 2, 3 semanas. Porque para ocorrer essa perda de peso para a saúde, há uma necessidade de mudanças de hábitos, principalmente alimentares. O que a gente não consegue fazer de uma hora para outra. Então, eu estou fazendo o exercício, eu estou buscando o controle, eu estou buscando a diminuição nas refeições, tentando ficar bem longe de doce, que é o meu fraco. Estou tentando. Isso vai levar tempo? Provavelmente, bastante tempo. Mas nós vamos tentar, nós vamos fazer. É no mesmo sentido que a gente deve caminhar. É nesse sentido que a gente tem que buscar. Continue tentando, continue se esforçando, continue se dedicando à cura. E ela, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Não desanime. Não desanime, tá certo? Eu vi uma mensagem outro dia aqui no Facebook. Deixa eu ver se eu acho, porque como a gente está fazendo ao vivo, né? Então, assim, a gente se dá o luxo aí de procurar, e mesmo quando não é ao vivo, mesmo quando é gravado, porque algumas a gente grava, vocês sabem disso, né? Mesmo quando a gente grava, a gente faz essas questões aí com muita tranquilidade, buscando sempre assim, tentar passar a mensagem com a mais naturalidade possível. Olha só, achei bem simples. Não acaba quando você perde, acaba quando você desiste. Não acaba quando você perde, acaba quando você desiste. Não se esqueça disso. Posso amar 2 pessoas ao mesmo tempo? Pode, até mais. Até mais, né? Amor incondicional é amar. É amar quem te ama, é amar quem não te ama, é amar quem está perto, é amar quem está longe, né? É amar o inimigo, é amar o criminoso.
Agora, se a sua pergunta é no sentido de amar afetivamente, você até pode. Porque você não pode é fazer sexo com as duas, né? Parece-me que a pergunta vai nesse sentido. Porque aí a gente já começa a questionar se é amor. Às vezes, quando a gente tem os chamados triângulos amorosos, as traições, etc. e tal, a gente tem aí mais situações de ilusão, de carência, de dependência, de vingança, de inexperiência, de imaturidade, e não propriamente uma situação de amor, aí nos referindo ao campo afetivo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado no que diz respeito às relações afetivas. Precisamos tentar nos esforçar para não magoar as pessoas e esbarrar aí, conspurcar a nossa própria consciência. Isso é complicado, tá certo? Penúltima pergunta. Os espíritos podem nos orientar quando nós pedimos? Podem. Claro que podem. Os espíritos fazem isso com muita alegria. Os espíritos gostam de nos orientar. Agora, eles não podem fazer isso toda hora, porque eles têm mais o que fazer. E você também não pode ficar incomodando os espíritos a depender de qualquer problema, como se eles tivessem à sua disposição. Aprender, ter orientação, a gente pode conseguir de outra forma. É para isso que a gente precisa ler, é para isso que a gente precisa assistir vídeo, né? Os vídeos que a gente grava e outros tantos. É para isso que a gente precisa frequentar um estudo, é para isso que a gente precisa assistir palestra. Existem aí outras tantas formas de aprendizado que não seja necessariamente esta necessidade do espírito nos orientar pessoalmente, digamos assim, tá bem? A última pergunta de hoje: quantos dias por semana tenho que me dedicar ao centro? Bom, isso é muito relativo, né? Isso vai muito da disciplina de cada instituição, isso vai muito do modelo, da metodologia de trabalho de cada centro espírita, se for um centro espírita. Aqui no Caminho de Damasco, a gente vem quase todo dia. Não estou dizendo que você tenha que ir quase todo dia. Aqui nós tínhamos um trabalho de segunda-feira, ele está temporariamente suspenso. Então, nós temos a atividade do Klaus na terça, nós temos o estudo na quarta, nós temos uma sessão mediúnica na quinta, nós temos palestra pública na sexta, e no domingo a gente tem duas atividades. Nós temos o almoço, né, o trabalho filantrópico para as famílias carentes no domingo de manhã, e como você sabe, no domingo à noite a gente tem aí a nossa live. Ah, mas todos os trabalhadores vão em todos os trabalhos? Não, é claro que não. A gente entende que muitas vezes a pessoa que tem família não dá para ela estar no centro, terça, quarta, quinta, sexta e domingo 2 vezes. Aí a gente vai conversando, vai orientando e vai se inteirando das possibilidades de cada um, e se inteirando disso, a gente vai adaptando para que cada pessoa possa servir de acordo com a sua condição, tá certo? Muito bem, vamos lá para a leitura do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item número 1, conhece-se a árvore por seu fruto. É o evangelho de hoje. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, pois se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, e não se vindimam uvas de saças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. E aí, no item número 2, um breve comentário. Aí nós vamos para Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas,
que vêm até vós, cobertos em peles de ovelhas, e que por dentro são lobos, raptores. Vós os conhecereis por seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir os bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos seus frutos. Mateus 8, 15 a 20. Tá certo? Bom, pessoal, como dizemos de vez em quando, esse foi o nosso estudo de hoje, o nosso bate-papo de hoje. Pedimos aqui para o Dudu diminuir aqui as luzes, deixando apenas a azulzinha acesa, para que a gente possa agora entrar num campo de sintonia mais profundo. Vamos lá. A todos nós que buscamos a saúde, necessitamos trabalhar, esforçarmos-nos para que esta saúde seja o fruto também dos nossos esforços. É preciso, aqui inspirado no Evangelho, sermos boas árvores. É preciso produzirmos bons frutos. E assim conseguiremos esta saúde que buscamos, que pedimos a Deus, que solicitamos a Jesus, mas que muitas vezes não fazemos por merecer. Que nestes tratamentos você possa sentir-se inspirado a ser médico de si mesmo, construindo, elaborando, lapidando, modificando, transformando sua alma. O espírito, principalmente no que o médium citou sobre os hábitos. Os hábitos têm adoecido muito os encarnados. Os hábitos alimentares, os hábitos que envolvem o consumo de coisas ilícitas e outras lícitas, mas que não fazem menos mal. E, obviamente, os hábitos perniciosos que se encontram presentes na forma de agir, na forma de pensar e na forma de sentir dos nossos irmãos no corpo.
Então, enquanto o tratamento é feito, dou-lhes esta recomendação: mudem os hábitos, porque terão mais saúde. Fiquemos todos em paz.